graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês que estão em casa nesta manhã de sábado, começando conosco o programa De Volta à Palavra. Eu sou o pastor Alexandre Rodrigues. Nós estaremos juntos todas as manhãs de sábado, de 8h30 às 9 horas. Este é um programa diferente, um programa que tem a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus. Por isso é importante que você pegue a sua Bíblia, acompanhe conosco, que você possa estar acompanhando cada texto, cada leitura, para que você esteja, como diz em Atos capítulo 17, versículo 11, né? Os bereanos eram pessoas notáveis, pessoas nobres, disse o apóstolo Paulo, porque eles ouviam a palavra de Deus com atenção, eles acolhiam a palavra que o apóstolo pregava, mas eles, chegando em casa, iam verificar, eles iam fazer a leitura da Bíblia para que eles viessem então a testificar se de fato aquela palavra provinha ou não da palavra de Deus. Eles iam verificar para saber se a palavra era produto da mente do homem, do raciocínio humano, ou se de fato correspondia à vontade de Deus revelada em sua palavra. Esta manhã queremos compartilhar uma palavra muito essencial. Talvez você que esteja em casa seja alguém cheio de dúvidas. Ora, sabemos que a religião ou as muitas religiões têm causado muitas dúvidas e dificuldades de compreensão na mente das pessoas. Porque nós vivemos em um mundo muito confuso, onde as religiões, elas costumam cada uma dizer uma coisa diferente, cada uma fala uma versão diferente, e então isso vai gerando dificuldades de compreensão na mente das pessoas. Eu acredito que esta mensagem e este programa vai ajudar as pessoas, como vocês que estão em casa, a terem uma noção clara, desembaçada a respeito da verdade em relação a Deus. Por isso eu quero te convidar agora a ler comigo o que está escrito em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido irmão, essa passagem ela é uma passagem muito reveladora, é um texto essencial da Bíblia Sagrada, porque aqui Jesus dirige-se aos seus discípulos com duas perguntas do mesmo gênero. A primeira é: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ou seja, o que as pessoas sabem sobre Jesus, o que as pessoas sabem sobre a identidade de Jesus. Saber quem é Jesus é de muita importância. Para as pessoas do tempo de Jesus, alguns acreditavam que ele era João, que ele era Elias, que ele era Jeremias ou algum dos profetas. Será a versão, o conceito popular da época, a impressão que as pessoas tinham a respeito de Jesus. Todavia, Jesus se dirige aos seus discípulos fazendo a segunda pergunta, que diz: Mas vós? O povo diz que eu sou algum dos profetas, mas e quanto a você? O que você sabe, o que você acha sobre Jesus? E a Bíblia diz que Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, neste ponto, nesta resposta e nessa pergunta de Jesus, consiste a nossa meditação esta manhã. Nós sabemos que Jesus nasceu em uma época muito turbulenta. Sabemos que ele nasceu em Belém da Judéia, nasceu em uma época em que Jerusalém, em que a nação de Israel vivia sob o jugo romano. Sabemos também que Jesus nasceu de uma virgem chamada Maria, um nascimento miraculoso, da parte do Espírito Santo, conforme está
no livro de Isaías, as profecias confirmam isso. Também nós temos o relato do livro de Lucas, no capítulo 1, quando o anjo Gabriel anuncia a Maria o nascimento de Jesus. Sabemos que Jesus foi criado na cidade de Nazaré, tendo como seu pai conhecido, como sendo José. Temos Maria, seus irmãos. Então, para aquelas pessoas da época, Jesus era um homem comum. Para aquelas pessoas, Jesus era apenas mais um homem. Isso pode ser conferido em Mateus capítulo 13, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, seu irmão e Judas? Versículo 56. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Ou seja, quando as pessoas olhavam fisicamente para Jesus, para sua origem, para sua família, para o lugar onde ele morava, todos consideravam-no alguém comum, uma pessoa comum. Mas havia algo diferente nele, que trazia um distintivo. Ele tinha uma sabedoria muito grande, ele falava como um mestre, ele era um homem poderoso em palavras e também poderoso em obras. Ele fazia muitos milagres, muitos prodígios. A maioria deles, uma boa parte deles, estão registrados nos evangelhos. Então, Jesus foi uma pessoa diferente. Mas a grande pergunta sobre quem é Jesus, para muitos, ainda não está explicada. Para muitos, ainda constitui um grande mistério. Quem é Jesus? Queridos, para tanto, quero convidar a cada um de vocês a abrirem a Bíblia em João, capítulo 1. Vamos firmar aqui, neste capítulo, para tentar responder alguma coisa sobre a pessoa de Jesus. É importante que conheçamos a respeito de Jesus, né? O Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos encontrar algumas declarações onde o apóstolo João, inspirado pelo Espírito de Deus, vai nos trazer muita luz sobre o assunto. Logo no versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo aqui, de acordo com a língua grega, logos, significa palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Para que você em casa fique claro de que essa palavra, ou este verbo de que diz aqui, trata-se de Jesus Cristo, basta que você leia o versículo 14, que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é o Filho de Deus. A palavra, que é o verbo, é Jesus Cristo, aquele que se fez carne e habitou entre nós. E então esse texto, essa informação de que o verbo é o Filho de Deus e de que o verbo se fez carne, isso aqui nós temos aqui uma grande história em torno disso. Sabemos que quando Deus criou o homem, no princípio da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, nós vemos como que Deus criou o homem, à sua imagem, à sua semelhança, como que Deus fez o homem e o colocou num jardim, como sendo a maior de todas as criaturas, colocou ali para que ele exercesse domínio, governo e autoridade. Sabemos também que este mesmo homem criado por Deus, ele caiu em transgressão, ele comeu do fruto que Deus disse que não deveria comer, e a partir de então, o pecado e a morte entraram para dentro do homem, passou a habitar o homem tornou-se pecador, o homem tornou-se transgressor, o homem tornou-se mortal. O que aconteceu? Bem, Isaías capítulo 59, versículo 2, registra que os nossos pecados causam separação entre o homem e Deus. Portanto, a partir da queda do homem, a partir do momento em que o homem transgride a ordem divina e come do fruto proibido, e aquele fruto era um fruto diferente, não era uma fruta, como alguns dizem, não era uma maçã, como a tradição assim afirma, aquele fruto continha nele a essência do pecado, que é uma natureza de rebelião contra Deus, e como consequência final dessa natureza, havia também ali contido a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por um só homem,
entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Portanto, queridos, fica aqui estabelecido esse entendimento, que tão logo o homem caiu em transgressão, tão logo o homem tornou-se pecador e mortal, os pecados é o fator que gera separação entre Deus e o homem. Por isso foi que o homem foi expulso do jardim do Éden. A partir dali o homem deveria lavrar a terra, comer o pão que ele conseguisse do suor do rosto. A partir dali todas as mazelas conhecidas hoje, experimentada pela humanidade hoje, começou a fazer parte da vida humana. A dor, a lágrima, a angústia, o medo, a depressão, a insegurança, a violência, todas as coisas hoje que afetam diretamente a humanidade, esses problemas que você vive na sua casa, talvez eu esteja falando hoje com pessoas que estão sofrendo, talvez você esteja chorando, talvez você esteja sem esperança, amargurada. Nós estamos trazendo a revelação da palavra que mostra que a razão do sofrimento do homem são os pecados que ele próprio comete. O homem é o responsável, por tudo isso que acontece. Se bem que Satanás, o inimigo de Deus e do homem, ele está por detrás, seduzindo o homem, enganando o homem. Todavia, o homem é que tem a liberdade de agir de acordo ou não a palavra de Deus ou de acordo com Satanás. Você tem o direito de escolha, o direito de decisão e, portanto, cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. Sabemos então que depois que o homem foi então desvinculado de Deus, foi separado de Deus por causa dos seus pecados, o homem mergulhou neste mundo tenebroso, esse mundo de trevas, tornou-se errante e a partir de então, conforme a humanidade foi crescendo e crescendo, nós podemos verificar isso ao ler as páginas do Antigo Testamento, Gênesis e daí em diante, que os homens passaram a ter uma busca incessante de Deus. Na verdade, por causa do pecado, Deus não mais veio ter comunhão pessoal com o homem. Por causa do pecado, Deus não mais podia estar no meio dos homens. Então Deus agora estava ausente deste mundo e os homens agora começaram numa busca para encontrar a Deus. E aí surgiu como fruto do pecado do homem o que se conhece como sendo a idolatria. Os homens passaram a criar deuses. Muitos deuses começaram a ser criados, frutos da mente humana, do coração do homem, até mesmo de uma necessidade que o homem tem de se relacionar com Deus, por ele não encontrá-lo, por ele não conhecê-lo, ele ignorou as marcas que Deus deixou, porque a criação fala de Deus, anuncia o Deus verdadeiro, mas o homem ignorou essas marcas de Deus e passou a gerar muitos deuses e criar deuses. O próprio homem, como diz o livro de Isaías, passou a cortar o madeiro, cortar a árvore, fazer para si deuses. E assim a história da humanidade, durante os primeiros 4.000 anos de Adão em diante, foi marcada por muita idolatria. O homem busca de Deus sem encontrá-lo. Embora Deus tivesse enviado muitos profetas para falar a respeito desse Deus criador, desse Deus verdadeiro, todavia os homens, a humanidade de modo geral, não pôde conhecê-lo. Por mais que os profetas anunciassem, por mais que os profetas explicassem, por mais que os profetas dissessem, essas palavras não eram suficientes para revelar verdadeiramente o homem a Deus. Por isso que em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim, olha, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de várias maneiras, aos pais pelos profetas. Ou seja, Deus nunca deixou o homem sem uma comunicação. Deus sempre falou ao homem por meio dos profetas. Todavia, o homem não podia ter uma visão clara a respeito de Deus. Por isso que muitas pessoas até argumentam, mas eu nunca vi a Deus. De fato, até então, Deus manteve-se distante
por causa do pecado. Todavia, Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, Deus, ele tem um plano e ele apresentou um plano para o homem. O plano em que ele haveria de reconciliar o homem consigo mesmo. Se o pecado gerou separação entre o homem e Deus, Deus propõe um plano de modo que o homem possa voltar a ele, ter comunhão com ele, possa conhecê-lo e possa desfrutar dos benefícios daquilo que Deus é, os benefícios da sua bondade, da sua misericórdia, de tudo aquilo que Deus é para o homem. E esse plano está aqui registrado, João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui está o segredo. A pergunta de Jesus é: quem o povo dizem ser o Filho do Homem? A pergunta de Jesus diz: quem você diz que eu sou? E João, responde no seu evangelho que ele é Deus. Pedro, quando respondeu a Jesus essa pergunta, ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor falou: olha, Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai Celestial foi quem te revelou. Pedro disse que aquele homem, o Nazareno, aquele que foi desprezado, aquele que não foi reconhecido no seu tempo, aquele que foi cuspido, que foi crucificado, é o Cristo. A palavra Cristo significa o ungido, o Messias, ou seja, é o enviado de Deus. Deus enviou o seu próprio Filho à terra. O Deus inacessível que homem jamais algum viu, ele enviou o seu Filho. Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Jesus é Deus. Ele é um com o Pai em natureza e essência. Portanto, quando nós falamos de Jesus, nós não nos referimos a apenas um profeta, embora ele tenha sido um profeta. Quando nós falamos de Jesus, não falamos apenas de um iluminado, embora ele tenha sido a própria luz do mundo. E ele é a luz do mundo. Quando nós falamos de Jesus, estamos falando que Deus se revelou ao homem. É o Deus revelado. Jesus é o Deus manifestado. Meu querido, você que está em casa, talvez você tenha várias impressões negativas a respeito de Jesus. Mas eu quero te falar que essas impressões negativas não foram trazidas ou impostas pelo próprio Jesus. Todas essas impressões, possivelmente, tenham sido transferidas para você por meio da religião. A religião que hoje tem muito maior objetivo financeiro do que falar a respeito de Jesus. Ele que é a verdade. Você precisa conhecer a Jesus, o Jesus da Bíblia, o Jesus que é o Filho de Deus, o Jesus que foi enviado, que se preocupa contigo, que veio trazer vida e vida em abundância, que veio trazer vida eterna ao homem caído, ao homem sem esperança. Está aqui, olha, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando estava Jesus andando entre os homens, ali era o próprio Deus andando entre os homens. Filipe, certa vez, falou para Jesus: olha, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Quando Filipe perguntou isso para Jesus, é preciso que a gente reconstrua o contexto. Porque quando Jesus convidou cada um dos seus discípulos para andarem com ele, Jesus passou 3 anos e meio afirmando e reafirmando que ele era o enviado de Deus. Os discípulos acreditaram nisso. Os discípulos seguiram a Jesus, por quê? Porque acreditavam que Jesus era o representante legal do Deus invisível, o Deus que algum jamais viu. Então os discípulos acreditaram: olha, este é o Messias, olha, este é o prometido, é o descendente da mulher que Deus prometeu lá no princípio, quando o homem caiu. Os discípulos acreditaram que Jesus era o enviado de Deus para solucionar o problema do homem. Acontece que passaram-se os dias,
Passaram-se os meses e a expectativa do coração dos discípulos era que em algum momento Jesus falasse: olha, eu vou mostrar o Pai para vocês. A expectativa dos discípulos é que em qualquer momento Jesus pegasse todos eles e levasse até a casa do Pai, né? E falasse: olha, eu vim trazer os discípulos. Os discípulos acreditavam que em algum momento do ministério de Jesus, Jesus apresentaria o Pai para eles. Então a expectativa era essa, né? Eles viviam a expectativa. Cada dia, cada manhã, eles estavam ansiosos porque alguma coisa extraordinária aconteceria. Muito bem, acontece que depois de 3 anos, andando com os discípulos, Jesus revela a tristeza do seu coração e fala: olha, meu coração, a minha alma está profundamente triste até a hora da morte. Ou seja, Jesus começa a falar que ele estaria indo à cruz, que ele iria morrer. E isso causou grande tristeza no coração dos discípulos. E não somente tristeza, causou também um sentimento, né, uma expectativa frustrada. Ora, se ele é o Messias, como ele vai morrer agora? Se ele é o Filho de Deus, se ele é o Cristo, o enviado, o representante do Pai, como ele agora diz que vai à cruz? Isso começou a causar frustração no coração dos discípulos. Dúvida, frustração, medo, tristeza, estavam todos misturados no coração dos discípulos. Por isso Jesus falou assim: olha, não se turbem os vossos corações. Crede em Deus, olha o que ele diz, crede também em mim. Ou seja, não é hora de vocês estarem duvidando da minha pessoa. É preciso que vocês creiam no Pai e creiam também em mim. Ou seja, a fé viva e verdadeira do Novo Testamento não é crer em qualquer coisa, não é crer em crendices, não é crer em aparatos esotéricos, não é crer em objetos, não é crer naquilo que se vê, é crer no Pai, crer no Filho de Deus. Só que isso não foi satisfatório para os discípulos, eles continuaram angustiados. Foi aí que Filipe teve coragem, falou assim: Jesus, tudo bem, você está dizendo que é o enviado do Pai, nós estamos aqui acreditando, você falou que devemos crer no Pai, também em Ti, nós acreditamos, mas faça uma coisa para nós, fala o seguinte, o Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ou seja, eu sei que você está aí na morte e tal, mas se tão somente você nos apresentar o Pai, já seria satisfatório a todos nós. Ou seja, eles pensavam: será mesmo que ele é o enviado do Pai? Será mesmo que ele é o Cristo? Então faz o seguinte, a gente pergunta para ele, a gente diz para ele mostrar-nos o Pai, e se ele mostrar, então fica selado que é verdade. Mas nós temos dúvida. Jesus olhou para Filipe, falou: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Conforme também diz João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Portanto, quando pergunta-se quem você diz ser o Filho de Deus, quando você volta à Bíblia, diz: o Verbo é Deus. Jesus é Deus que se fez carne. Jesus é o ser que veio conectar o Pai e o homem. Se você quer ir ao Pai, se você quer ir a Deus, a fonte de toda vida, de toda sabedoria, de todo sucesso, precisa da conexão chamada Jesus. Por isso ele afirmou no capítulo 14, versículo 6 de João: eu, disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Coloque isso no seu coração. Jesus é Deus encarnado, conforme está em Mateus, capítulo 2, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Fique com o Senhor. Sábado que vem estaremos mais uma vez com vocês para dar continuidade a essa pregação do Evangelho. Jesus Cristo é o Senhor.